Oi gente, tudo bem? Bom, vamos aproveitar que eu tô aqui fazendo meu servicinho básico diário de todo dia, antes de eu chegar da escola, e vou conversar com vocês um pouco sobre o dia de hoje. O que seria o dia de hoje? Hoje, como todo mundo sabe, né, eu vou estar postando também, hoje é dia 2 de abril. Ah, Carol, o que tem tanto dia 2 de abril? Hoje é dia mundial do autismo. Mundial, tá, gente? Bom, vamos lá. Não é somente assim, eu vou ser bem clara com todo mundo, tá? Vou ser bem clara com vocês, que eu não gosto de enrolação. Não é só hoje que a gente precisa ter conhecimento sobre, não é só hoje que a gente precisa entender sobre, não é só hoje que a gente precisa ter compaixão. Compaixão não, porque não tem necessidade. Não é compaixão porque não é doença, tá? Isso não é doença, autismo não é doença, autismo não tem cura, se tem compreensão. Ai, achei a palavra que eu queria. Não é só hoje que você precisa ter compreensão com a pessoa, tá? Não importa se é criança, se é adolescente, se é adulto, se é idoso, tá, gente? Tem autismo de toda idade, não é só criança que é autista, tá? Não é só adolescente que é autista. Muitas pessoas que são hoje mais velhos não sabem, mas às vezes são autistas e na época não tinha tanto estudo que tem hoje. Então eu já vou falar pra vocês, não é só no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial do Transtorno do Espectro Autista, que seria o TEA, tá, gente? Não é só dia 2 de abril que a gente precisa ter a compreensão para entender sobre, para ter a compreensão do que está acontecendo quando a gente vê a criança, aquela criança está gritando, aquela criança pode estar chorando, aquela criança pode estar completamente nervosa, porque você não sabe como foi o dia da criança, como está sendo a rotina do dia da criança. Porque como vocês podem ter visto já, porque como hoje todo mundo tá postando, tá lindo, maravilhoso, todo mundo posta. Mas como vocês já podem ter visto, que eles seguem muito rotina. Eles criam as próprias rotinas deles, na cabecinha deles. Então acaba que mudou um pouco aquela rotina, eles já se desregulam. Eles já ficam extremamente nervosos. Muitos choram, muitos gritam. Você entendeu? É uma forma deles mostrarem, principalmente os não verbais, que são as crianças que ainda não soltam, não falam. E não importa a idade, tem muitos autistas não verbais com mais de 10 anos, tá, gente? Então não é só no dia 2 de abril que a gente precisa ter essa consciência, esse entendimento sobre o assunto. Não é só dia 2 de abril que a gente tem que ter a compreensão com a criança que é autista. Criança, adolescente, jovem, adulto, não importa. Não é, gente, só dia 2 de abril que a gente tem que ficar postando. Ai, hoje é dia mundial do autismo. Ai, porque é autismo. Não é só no dia 2 de abril. Todo dia é dia. Quem não vive isso, não entende. Só dia 2 de abril postou, tá ótimo. Fez sua parte. Não. Quem vive, vê que todo dia é dia de autista. Todo dia é dia. Entendeu? A gente, que é família, mãe, como sou meu caso, eu sou mãe, pai, tio, tias, avós, primos, primas, entendem? Quem convive com a criança, muitas vezes a criança é autista, mas ela não tem a convivência com a família, somente com duas pessoas, que é o pai e a mãe. Acontece, gente, acontece de muitas crianças só ter a companhia do pai e a mãe. Isso é super normal, acontece. Porque muitas famílias acabam se afastando um pouco, sabe? Acontece, isso é normal, isso não é normal, é claro, porque todo mundo tem que entender, todo mundo tem que aceitar. Porque ninguém pede pra vir ao mundo, certo? A gente não pede pra vir ao mundo, a gente não pede pra vir o que a gente pode ter. A gente não pede pra vir o que é o que a gente pode ter. Então, a gente está andando na rua, a gente vê os olhares de julgamento, a gente vê os olhares das pessoas, porque não entendem. Entendeu? Daí só no dia 2 de abril falam que entendem. Mas não é, gente. Não é só dia 2 de abril que é o dia. Não é só dia 2 de abril que você tem que falar sobre o assunto. Não é só dia 2 de abril. Não é.
Entendem? É todos os dias. Então, é só uma coisa que eu quero conversar com vocês para falar para vocês. Autismo, duas coisas. Já vou colocar bem claro aqui, vai ser duas coisas. Só duas coisas bem simples que eu vou falar para vocês. A primeira e principal, tá, gente? Primeira e principal, que eu escuto muitas pessoas falando, na rua principalmente, que isso me incomoda, mas eu fico quieta, não me envolvo, porque eu não gosto de fazer confusão, eu fico quieta no meu canto. Quando não é com meu filho, tá, gente? Quando mexe com meu filho, aí é diferente. Bom, vamos lá. Duas coisas. Primeira, primordial, autismo não é doença. Não é doença. Ele não é como uma dor de cabeça que você deu remédio, puf, parou, passou, curou. Não. Autismo não é doença. Autismo é um transtorno, uma deficiência que aquela criança tem, que aquela criança nasce com ela. Ele é um transtorno, ele não é uma doença. E segundo, que eu acabei de falar, não é só dia 2 de abril que autismo tem que ser falado. Não, não é só dia 2 de abril. Autismo tem que ser falado todos os dias. Porque está sendo falado ultimamente, está, mais do que era, realmente. Mais do que era. Só que ainda há muito bullying, muita, como que eu posso falar? Muita discriminação. Que infelizmente muitos jovens sofrem nas escolas, crianças sofrem, porque eu aprendi uma coisa, eu nunca soube falar o que era autismo, nunca ouvi falar, de verdade pra vocês, eu nunca tinha ouvido falar, as outras assim, mas eu comecei a ouvir falar a partir do momento que eu estava dentro daquilo. Aí sim, eu comecei a ouvir, a entender, a pesquisar, a saber o que era o autismo, o que era o TEA. Por causa do meu filho, para poder entender e compreender ele. Então, gente, não é só no dia 2 de abril que a gente fala, que a gente comenta sobre o autismo, mas em todos os dias. E compreensão. Se a criança está perto de você, está gritando, a mãe está ali tentando acalmar a criança, ou ela está ali só segurando a criança para a criança não se machucar, não se intrometa, tá, gente? Não se intrometa. Se não é seu filho, se não é seu irmão, não é da sua família, não se intrometa. Porque você não sabe o que está acontecendo com a criança, você não sabe o que está acontecendo, não sabe o que a mãe está fazendo, tá? Esse é só um recado do dia de hoje, que todo mundo está falando, então eu vim só conversar com vocês. Hoje é dia 2 de abril, Dia Mundial do Transtorno do Espectro Autista, tá bom? Não é só hoje que a gente tem que falar, mas sim tem que ser falado todos os dias, porque o autismo não é vivido só dia 2 de abril, o autismo é vivido todos os dias, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e um grande abraço.